Olá, esse é o Resumo Mises e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão do Trump e as tarifas que estão vindo aí. Hoje é dia 29 de julho de 2025 e agora, no dia 1º de agosto, o governo Trump prometeu aumentar as tarifas de importação, uma sobretaxa de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. O programa de hoje vai ser um pouco diferente, eu vou dar um pouco o meu ponto de vista, um pouco de opinião sobre esse assunto. Para começar, eu gostaria de dizer que existe uma diferença entre decisões políticas e decisões econômicas. Decisões econômicas têm mais a ver com você decidir se você vai casar ou vai comprar uma bicicleta, então vou casar, vou comprar a bicicleta, vou fazer os dois, vou pagar em 10 vezes, vou pagar em 2 vezes, vou viajar, não vou viajar, vou gastar meu dinheiro aqui, não vou ali, tem a ver com esse tipo de decisão. As decisões do governo, o governo também toma decisões econômicas, mas a maior parte das decisões do governo são decisões políticas, ou pelo menos as que impactam mais, onde o governo tenta te impor fazer uma coisa. Ele quer que as pessoas casem e tenham um filho só, por exemplo, como já aconteceu na China. Ou quer que as pessoas comprem a sua bicicleta no Magazine Luiza e paguem em 10 vezes ao invés de pagar à vista, por exemplo. Ou o contrário, quer que eles paguem à vista. Ou o contrário, quer que paguem com cartão. Então, o governo vai obrigar você, a loja não dá um desconto se você pagar em dinheiro. Quer dizer, a loja tem um custo menor quando você paga em dinheiro, não tem a taxa do cartão, mas o governo quer incentivar o uso de cartão por algum motivo que não vem ao caso agora. Então vou falar um pouco sobre isso e eu vou dar um pouco também a minha opinião de por que eu acho, onde eu acho que a coisa está pegando realmente. Eu acho que é importante frisar o seguinte, a gente tem que ser honesto. Eu sei que existem pessoas que gostam de um lado, gostam do outro, gostam do Lula, gostam do Bolsonaro, gostam do Trump, gostam dos democratas, enfim. Mas é importante frisar uma coisa, as pessoas às vezes têm uma visão muito míope de achar que fulano é burro, você viu como o cara é burro? É importante ter em mente o seguinte, não existe político burro nesse nível. A partir de um certo ponto, não existe político burro. As decisões que eles estão tomando são decisões políticas, não são decisões econômicas. Ele não está fazendo um cálculo econômico para tomar aquela decisão. É outro tipo de cálculo que ele está fazendo. A gente costuma brincar e dizer que a maior parte dos presidentes joga dama e o Trump joga xadrez. Então, precisa ter isso muito em mente, porque os políticos são muito habilidosos no que eles fazem. O Trump também não é muito diferente. Então a gente precisa entender um pouco o que está com a cabeça, o que está por trás da cabeça dele. E é um pouco do que eu vou tentar fazer aqui hoje. Lembrando que a escola austríaca ela não gosta mais do republicano ou mais do democrata, mais de um presidente ou mais do outro. Ela gosta de mais de liberdade. Quem defender menos Estado, melhor. O ideal é que não tivesse governo nenhum. O ideal é que o impacto de um governo fosse quase zero. Mas isso está um pouco longe, né? Bom, vamos dar uma olhadinha. Nós temos bananas, bananas pra dar e vender. Banana menina, sem vitamina, banana engorda e faz crescer. Bom, aqui a gente tem esse caso em questão do Trump Media e do Rumble versus Alexandre de Moraes. É um processo agora do comecinho do ano, fevereiro, 25 de fevereiro, agora de 2025. E é um caso movido por questão de supostamente censura. E a corte indeferiu, denies essa questão de censura, essa moção deles. Por quê? Bom, isso a princípio parece um excelente caso para o Moraes, né? Parece que não, então ele não fez censura nenhuma e tal. Mas o que a corte diz é o seguinte, porque todo esse processo foi baseado, entre outras coisas, num e-mail que o Moraes mandou para o legal@rumble.com, entre outras coisas. Então ele mandou um e-mail e falou, quero que tire do ar agora. E a corte falou, não, mas isso aqui não vale nada, esse e-mail do Moraes, esses procedimentos do Moraes não vale nada, porque o Brasil, assim como os Estados Unidos e Brasil são signatários da Convenção de Haia. Então existe, ou deveria existir, um processo legal para as coisas serem feitas. Existe uma certa governança, não é o juiz vai lá e escreve e-mail. Tem que ter um processo, tem que mandar
fazer um documento oficial, mandar de forma oficial, tem que ter um processo legal para as requisições, etc. Não é o juiz, eu quero fazer o e-mail agora. Ou pelo menos deveria ser assim, né? A Rumble e a Trump Media recorreram e conseguiram demonstrar para a justiça americana que sim, aqueles e-mails, por mais absurdo que seja a coisa, por mais absurdo que pareça para uma pessoa normal, uma pessoa sensata, sim, aqueles e-mails tinham um valor legal, né? Então o juiz foi lá, escreveu uma coisa, escreveu uma ordem judicial para tirar o conteúdo do ar, em outro país, inclusive, e dane-se, é isso, o juiz decidiu aquilo, não tem processo, não tem nada, ele vai lá, manda o e-mail na hora, para liga@rumble.com, qual é o e-mail dos caras? Liga@rumble.com, manda nesse e-mail, e não gostou, vai reclamar para o bispo. Mas não é a signatário, o Brasil não é signatário da Convenção de Haia? Mas infelizmente o Brasil é Brasil. Infelizmente as coisas aqui são assim. Mas eu acho que nesse momento lembrando que esse é um vídeo de opinião, esse é um vídeo de ponto de vista, tá? Ele não é um vídeo oficial, ele não tem nenhuma relação com outros institutos ou outras associações, é um vídeo unicamente opinião minha, mas eu percebo, eu trabalho muito com a área de tecnologia também, eu percebo pelo menos na área de tecnologia isso foi um choque, porque, sabe, isso na cabeça de uma pessoa normal, na cabeça de uma pessoa que está fora do Brasil, não faz sentido. Você não vai lá, um juiz não vai lá e faz uma coisa dessa porque deu na cabeça dele que se dane, não precisa ter defesa, não precisa ter procedimento, não precisa ter nada. Então eu acho que isso foi um enorme choque. E lembrando que isso vai de choque também com a empresa do Elon Musk, o X, né, o Twitter e várias outras empresas. E o americano preza muito por isso, por várias questões. Então tem a questão do governo americano querendo defender as empresas americanas. Eu acho que o governo americano não vai deixar um juiz no Brasil, em Brasília, dizer o que uma empresa americana vai fazer nos Estados Unidos. Isso é inconcebível. Isso é realmente inconcebível. Eu acho que a forma como está sendo feita das tarifas, ela é ruim para todo mundo, inclusive para os consumidores americanos. Tá? Assim, no caso do Brasil especificamente, não vai, entendeu? Não vai fazer diferença para os americanos, mas essa ação está sendo feita para vários outros países, né? O Brasil é só um deles. É que o Brasil, como sempre, o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder a oportunidade. Então o Brasil, ao que tudo indica, vai perder essa oportunidade de poder negociar isso e ficar batendo em ponta de faca por besteira. Eu sei que o Trump escreveu uma carta dizendo não, mas é por causa do Bolsonaro. Mas lá nas entrelinhas está dizendo que é por causa do Bolsonaro e do processo legal e tal. Como eu disse, ele joga xadrez. Talvez tenha muito mais coisa além da carta que ele escreveu, e talvez uma delas seja isso. Mas essa questão da censura não começou hoje, nem começou ontem. Vamos dar uma olhadinha num caso aqui um tanto curioso? Em 2004, o Sr. Larry Hotter, que era correspondente do jornal The New York Times, fez uma matéria, na minha opinião de gosto bastante duvidoso, mas enfim, dizendo que o Sr. Lula adorava virar uns copinhos aqui e ali, e even better, melhor ainda, se fosse uma cachaça. E que esse hábito dele de beber de forma exagerada estaria trazendo preocupação aos brasileiros de afetar o desempenho dele na direção do país. Depois disso, o presidente pediu para o ministro da Justiça cancelar o visto desse jornalista e pedir para ele deixar o país em até 8 dias. Bom, minha conclusão é que o Trump provavelmente vai conseguir as coisas que ele quer, os objetivos políticos dele, e que isso vai acabar afetando economicamente mal as pessoas, né? As pessoas vão ter menos poder de compra, tá? Porque provavelmente essas ações do Trump, num curto prazo, mesmo que elas pareçam boas, no longo prazo vão significar uma indústria menos eficiente, né? Porque afinal de contas tem menos concorrência, né? Vai acontecer o que aconteceu no Brasil com o desenvolvimentismo, né? O Brasil vai ter que entrar na dança porque o Brasil não tem opção, o Brasil não tem poder nenhum de barganha. Os impostos no Brasil já são altíssimos de importação, quer dizer, mesmo o Trump fazendo essas mudanças que o Trump se propõe a fazer de 50% a mais de imposto, ainda assim o produto brasileiro vai pagar muito, mas muito menos imposto do que um produto americano paga para vir para cá,
Né? Efetivo, estou falando de imposto efetivo, que você pode dizer, não, mas eu vi não sei aonde que o imposto de importação no Brasil é, sei lá, é 6%, 7%, 20%. Ok, mas você paga um imposto de importação que não é só 6%. São casos muito específicos, a maior parte você está girando em torno aí de 20%, 25%. Depois você paga o IPI de importação, ICMS de importação, PIS de importação, COFINS de importação, quer dizer, tem uma série de impostos, uma série de taxas, alguns deles inclusive são em cascatas, alguns deles, por exemplo, você paga um imposto, depois daquilo que você pagou, você ainda paga o ICMS em cima daquilo, quer dizer, imposto em cascata também. Enfim, na prática você está pagando aí alguma coisa muito próxima a 100%. Né? Então o Brasil não tem, ele fala em ter o mesmo tratamento, não sei o que, mas é mentira, é lógico que é mentira. O Brasil cobra muito mais imposto, a gente já viu a questão da questão legal e tal, é a mesma coisa. O Brasil não está nem aí para os acordos e tudo mais. Eu acho que é importante frisar também, eu vou dar um exemplo, né? A gente paga muito imposto aqui no Brasil, eu queria só mostrar esse exemplo aqui, é o mesmo carro, é um carro fabricado aqui no Brasil. Vamos ver quanto ele custa no Brasil e quanto ele custa no Chile. É o mesmo carro, exatamente igual, tá? E ainda tem o frete de tirar o carro daqui do Brasil e levar até o Chile. E ainda assim lá acaba saindo mais barato que aqui. E esses valores pagando à vista. Se você for pagar a prazo, a distância é ainda maior. Porque a taxa efetiva de crédito, o custo para você financiar um bem no Chile é muito menor do que é para você financiar um bem no Brasil. Então por aí você vê como a gente paga muito imposto. Quer dizer, é mais barato você comprar um produto brasileiro, muito mais barato você comprar um produto brasileiro no exterior do que no Brasil. Então, quer dizer, o Brasil não tem absolutamente nada que ele possa fazer com relação a aumentar imposto e tudo mais. Não tem mais o que aumentar, nem como aumentar, nem aonde aumentar. A questão de poderio, etc., o Brasil não coisa muito. Claro que provavelmente tem uma questão geopolítica aí no meio, por exemplo, os Estados Unidos têm interesse em nações que apoiem Israel e não nações, como é o caso do Brasil hoje, que critiquem Israel. Tá? Se Israel está certo ou não já é uma outra conversa. E já tem até pré-candidato a senador propondo abertamente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, não é nem proposta de impeachment contra ministros do STF em geral, não, é nomeando claramente contra quem seria aquele processo de impeachment. Bom, então é isso, espero que tenha sido útil e lembre-se, se não tivesse governo a gente não teria nenhum desses problemas agora. Um abraço, até mais.